Muito bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço o vídeo hoje com o título O Problema dos Livros Sagrados, abordando um pouco o brilhante comentário da amiga Linda Alves Heller, tá, no vídeo que eu fiz anteriormente, que ela diz o seguinte nesse vídeo, ela comenta, né? Suponhamos que um Deus outrora se revelou, é duvidoso ele resolver fazê-lo de forma tão rasa e banal através de livros e confiando no homem que, segundo ele mesmo, não é confiável. Claro, estamos apenas supondo, hein? Mas ok. O Criador do Universo escolheu uns poucos sortudos e de alguma forma lhes inspirou. Tamanho o poder desse ser, é muito difícil imaginar que ele não seria capaz de ser claro e sucinto. Peraí, então o nada criou tudo? Uai, Deus existe sim. Risos. Foi zoeira. Continuando, o Criador desse universo fantástico não sabia nem a forma da Terra, mas deixa pra lá. Por alguma razão, ele achou mais importante nos contar sobre massacres e brigas por terras, ao invés de falar dessa natureza tão incrível. Pera lá, então nós somos obras do acaso? Risos novamente, né? Que melhor se kkk é gargalhadas, né? Ai ai, toda vez que eu vejo um religioso falando desse assunto, entendo por que Deus existe. Judaísmo, cristianismo, islamismo, nada mal, né? Parece que esse Criador nos deu carta branca para mudar sua palavra sagrada. Só que não para aí, e cada uma dessas religiões se ramificaria ainda mais, e mais, e mais. Mas Deus existe sim, porque morrer não é justo e somos especiais demais para não vivermos para sempre. Né? Ela ri de novo, gargalhada de novo, esse kkk, né? Bom, acho que não deu para entender por que existem ateus. Bom, acho que já deu para entender, né, melhor dizendo, por que existem ateus e por que é praticamente impossível debater com crentes. Esse pastor claramente agiu com desonestidade. Se tantas pessoas encontram erros e contradições na Bíblia e a intuição humana aponta para um Criador, será que não estaria na hora de duvidarmos das nossas intuições? Ela expõe, né, uma argumentação. A Bíblia pode provavelmente estar errada, e cada vez mais pessoas estão vendo isso. Eu já li a Bíblia e agora estou tentando continuar o Alcorão. Ali é o pensamento humano sobre o Criador que inventaram e julgam necessário existir, longe de serem sagrados. Bom, Linda Alves Heller, né? Quero agradecer o seu comentário, um comentário brilhante, digno de receber um vídeo, assim como já fiz anteriormente, né, com alguns amigos nossos, como Samuel Ferreira, a Andréa Rocha, enfim, demais pessoas que têm participado, tá? É um comentário aqui que ela expõe algumas coisas, né, referente à questão do o nada criou tudo, né? Aquela velha discussão do criacionismo versus evolucionismo. Eu vejo muito cristãos, né? Eu vou até sublinhar aqui sobre essa questão, esse ponto, esse trecho aqui do comentário dela, falando que não é possível que tenha pessoas que acreditam que o homem veio do macaco, né? Ou seja, o cristão é criacionista porque ele crê na Bíblia, que a Bíblia lá no relato de Gênesis, ela tenta dar uma explicação de como surgiu a vida. Só que o cristão, a maioria dos cristãos, eles alega que não é possível que tenha gente que acredita que o ser humano venha do macaco. Mas eles nunca estudaram o evolucionismo. Eu não vou aqui abordar agora, adentrar, tá? Quem está certo, criacionista ou evolucionista. Mas eu acho incrível um cristão, tá? A pessoa que ela nunca estudou a ciência, nunca estudou a fundo, procurar entender, ter empatia. Por que a pessoa não crê naquele relato absurdo de Gênesis? Não, ela acha que aquilo é uma verdade absoluta, ponto, acabou. Se você discorda, você está errado. É incrível a mentalidade de algumas pessoas, tá? Outro ponto aqui que ela comentou, tanto no Alcorão quanto na Bíblia, mas principalmente na Bíblia, né? Ela fala assim, ó, por alguma o Deus existe sim. Continuando, o Criador deste universo fantástico não sabia nem a forma da Terra. Mas deixa pra lá, por alguma razão, ele achou mais importante nos contar sobre massacres e brigas por terras,
ao invés de falar dessa natureza tão incrível, né? Pera lá, então nós somos obra do acaso? Então realmente um ponto interessante é que realmente a Bíblia ela traz, principalmente no Antigo Testamento, ela traz diversos relatos de confrontos do povo escolhido, né, do povo hebreu, contra diversos outros povos. Inclusive eu fiz vídeo aqui, né, falando naquele vídeo que eu fiz sobre abordando a teologia da prosperidade, e vou fazer outros referente ao assunto. Muitas pessoas elas frequentam igrejas que praticam essa doutrina de campanhas, de votos e propósitos. Eles pegam muitos textos, muitos relatos do Antigo Testamento das guerras do povo hebreu, né, dos israelitas, contra os amonitas, os amorreus, os amalequitas, os cananeus, enfim, com diversos povos, né? Então a Bíblia ela traz relatos sanguinários, tá, de morte. As pessoas elas não se preocupam com como que aquele povo morreu, aquele povo inimigo, tá? Mesmo porque ali você chega em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, mas não amou naquele período, começou a amar depois de Jesus, né? De acordo com a Bíblia. Porque para onde for a alma daquelas pessoas que morreram em batalhas? Para quem crê numa alma imortal, para quem crê na doutrina do céu e do inferno? Fica uma questão, né? Mas não fala nenhum cuidado referente à natureza, sobre o universo, sobre a cosmologia. Não dá. Simplesmente é um relato. Quando fala alguma coisa da natureza, são relatos rasos, certo? E nada profundo, mas das guerras, enfim, da briga por terras, do interesse do povo hebreu, que é o criador, né, que eles criaram seus próprios textos ditos sagrados, isso aí dá relatos detalhados. Número de soldados, pessoas que morreram, a forma que eles batalharam, enfim, o que isso ajuda no dia de hoje, principalmente no mundo que vivemos, né? Então, um ponto excelente aqui que ela comentou, né? E aqui ela fala: toda vez que eu vejo um religioso falando desse assunto, entendo por que Deus existe, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, nada mal, né? Então, o que tem em comum nessas três religiões, tá? Eu estudo muito o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as religiões abraâmicas. Eu não entendo quase nada de hinduísmo, de budismo, de shintoísmo, de taoísmo, não entendo. De religiões orientais, de religiões tribais, um conhecimento praticamente nulo. Mas eu estudo muito as três religiões abraâmicas, né? E realmente são religiões que elas começaram a ter um ponto em comum, né? Que é a questão do monoteísmo, a crença em um único Deus. Porém, elas não se concordam entre elas. E cada uma delas tem suas divisões. Sempre tiveram, certo? Sempre tiveram. E o pior é que são as três religiões que causam guerras no mundo, né? Eu nunca vi budista brigar, matar outro por discordar, né? Os tribalistas também não geram briga por questões religiosas, mas os abraâmicos, eles geram guerras entre eles mesmos e com povos de outras crenças. É incrível. Enfim, por isso que ela fala aqui de forma irônica, né, o exemplo, nada mal, né? Porque quando se estuda a fundo o lado negativo dessas três religiões, dessas três crenças, tá? E para muitas pessoas elas não existe nenhum lado positivo. Eu ainda vejo algum lado positivo na questão de ajuda social, não pensar ao próximo, mas eu posso até ser criticado por isso, porque tem pessoa que fala não tem nada de bom nessas três religiões. Enfim, outro ponto também aqui, né? Parece que esse Criador nos deu carta branca para mudar sua palavra sagrada, né? E só que não para aí, cada uma dessas religiões se ramificaria ainda mais e mais. E é o que acontece. Nós aqui no Brasil vivemos num país cristão, e se pararmos para analisar as divisões que tem dentro das igrejas, elas são diversas, né? A gente anda aqui nas ruas e cada esquina que você anda, você vê uma igreja diferente. Você tem o pentecostal, tem o metodista, o presbiteriano, a igreja católica, enfim. E as divisões não param aí. As divisões, elas são atemporais, ou seja, elas vêm ao decorrer do tempo, e não se limita só no cristianismo. O judaísmo tem suas divisões, tem o tradicional, o ortodoxo, o messiânico. O islã tem os xiitas, os sunitas, enfim. E dentro desses dois ramos existem outras divisões. Então, ou seja, são divisões e mais divisões, tá?
E então aí, no caso, mais uma vez ela expõe de forma irônica, né? Mas Deus existe sim, porque morrer não é justo, somos especiais demais para vivermos para sempre. Né? Outro ponto em comum nessas religiões, uma visão teórica, espiritualizada, né, imaginária, sobre uma vida após a morte. Então, ou seja, se o muçulmano tiver certo, o cristão e o judeu está errado, vai para o inferno. Eles vão padecer, eles vão ter um destino cruel após a morte. Se o cristão estiver certo, o muçulmano e o judeu vão para o inferno, vão para um lugar pior do que essa terra, e o cristão vai para o céu. Enfim, o judeu ele já crê na questão da vida eterna, né? Nesse mundo aqui mesmo, e provavelmente é os judeus que vão, os judeus e quem concordar com a crença deles é que vai poder acessar essa vida eterna. Enfim, então elas têm esse ponto comum sobre a questão da vida, né? Após a morte, sobre a continuidade, né? A gente é muito especial, tem que continuar vivendo para sempre, tá? Enfim, outro ponto também, aquele pastor Jefferson, né? Que ele criticou o amigo Eustáquio, o professor Eustáquio, que de forma desonesta, falar que o professor Eustáquio não entende de Bíblia. Aliás, muitos têm perdido a fé, muitas pessoas que antes eram cristãs fervorosas, digo o meu caso, eu já fui um cristão fervoroso, acabaram perdendo a fé pelo conhecimento, procuraram estudar a fundo. Tá? Não vou dizer que é o caso do professor Eustáquio, mas diversas pessoas têm perdido a fé por causa do conhecimento. Então, ou seja, existe o ateu ignorante, existe o ateu fundamentalista, o ateu chato, existe. Mas existem muitas pessoas que se declaram ateus, ateias, agnósticas, deístas, ou até mesmo um teísta agnóstico, que ele não quer mais saber da religião revelada, a religião formalizada. Entendeu? Ele segue algo próprio, ele não segue nada. E é por causa do conhecimento. Ele sabe justificar, dar pontos plausíveis o porquê que ele não segue a religião. Que é mais um ponto importante para o cristão entender, o religioso, melhor dizendo, o religioso, fundamentalista e fanático, procurar ter uma empatia de entender melhor aquela pessoa, o porquê que aquela pessoa que pensa diferente não segue, não pensa igual a ele, porquê que não segue a sua religião. Certo? Então um ponto também excelente no comentário dela, né? E, enfim, se tantas pessoas encontram erros e contradições na Bíblia, tá? Ela também fala, um ponto que eu sempre trabalho aqui no canal, tem diversos vídeos abordando e farei muitos outros mais, se eu tiver vida e saúde e oportunidade de fazer, sobre as contradições da Bíblia. A Bíblia é extremamente contraditória. O teu pastor, teu líder religioso, ele vai falar que não tem, ele vai falar que a palavra é inspirada, e aquela contradição que tiver muito clara e não tiver como abafar, ele dá uma desculpa esfarrapada, idiota, para enganar você. Por quê? Porque muitos líderes religiosos têm que defender a Bíblia, porque ele depende da Bíblia para viver, ele depende da religião. Então, se ele não defender uma inerrância, as pessoas acabam abandonando. Poxa, isso aí está errado, eu vou sair. Então as pessoas não podem sair porque ele depende daquilo para viver, certo? Mas é uma coisa clara, que a Bíblia contém diversas contradições. Tem também a questão aqui da intuição humana, também, que eu achei muito interessante que ela comentou, né? Sobre a questão de podemos duvidar das nossas intuições. E, enfim, que ela finaliza, né? Falando acerca da Bíblia pode e provavelmente está errada. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. E realmente é uma verdade. Né? Ela já leu a Bíblia e agora está lendo o Alcorão, que também é algo que precisa também ser estudado, né, profundamente. Eu mesmo já li o Alcorão, estudei um pouco acerca do islamismo. Tem alguns vídeos aqui no canal abordando sobre o Islã. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu, cristão, queria entender por que o muçulmano não tinha Jesus, fazer um paralelo entre a Bíblia e o Alcorão. E eu, como cético, hoje falo que o Alcorão ele tem menos problemáticas de textos comparada com a Bíblia. Porque o Alcorão ele foi escrito no original em árabe. O árabe é uma língua falada até hoje em dia. Não esse árabe de hoje em dia, né? O árabe ele teve algumas modificações como toda língua tem. Pegamos o português, né? Há 70, 80 anos atrás, farmácia se escrevia com PH, hoje é só com F. Então, ou seja, existem as reformas gramaticais das línguas, né? E com o árabe não foi diferente. Mas o muçulmano,
as argumentações de defesa como livro sagrado, não que eu como cético falo que o Alcorão é um livro sagrado, porque eu não creio em livros sagrados, em revelações, em religiões reveladas, eu não creio, tá? Mas comparado com a Bíblia, ele possui menos problemáticas de texto, tá, do que a Bíblia. Mas você vai argumentar assim, mas os radicais islâmicos usam diversas passagens do Alcorão para cometer barbárie. Sim, mas com a Bíblia poderia ser a mesma coisa. Tudo vai da questão interpretativa. A forma, a maneira, o modo que o religioso ele vai enxergar e interpretar aquela determinada passagem. Certo? Então, eu falo assim, no quesito da história, né? Ou seja, a corrupção da escrita, o Alcorão, ele, comparado com a Bíblia, ele tem menos problemáticas nesse sentido. Contradição, mas ele possui contradição, incoerências, que eu já li alguns artigos, algumas matérias abordando essa questão de problemáticas do texto do Alcorão. Mas comparado com a Bíblia, que veio do hebraico e grego, certo? E passou pela tradução latina e depois chegou na João Ferreira de Almeida em português, sem sombra de dúvidas que não é segredo para ninguém. Diversos teólogos, diversos pesquisadores e estudantes abordam muito acerca desse tema, certo? Então, ela fez um comentário brilhante, tá? Muito obrigado mais uma vez, Linda Alves, por você ter comentado. E, enfim, fiz esse vídeo aqui abordando esse comentário dela, alguns pontos que me chamam muito a atenção. Se você comentou também, tem alguns outros vídeos, tá, que eu vou comentar. Eu vou fazer vídeos, né, abordando o comentário da pessoa. E se o seu comentário foi interessante, for legal, for bacana, com certeza ele vai virar vídeo. Se você está chegando no canal agora, se inscreva-se, clique em se inscrever, toca no sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, curta a nossa página lá no Face, né, Analisando a Fé pela Razão. Fiquem à vontade para críticas, elogios, observações, enfim, os comentários aqui estão abertos. Quero agradecer a presença de todos que têm colaborado e têm me apoiado no trabalho. Muito obrigado, paz a todos e um forte abraço.